igreja. Pega a tua Bíblia aí, em nome de Jesus, no livro de Mateus. Eu vou ser breve com a palavra. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E hoje é um dia muito especial em questão da celebração da ceia. Nós fazemos isso como é de costume, é rotineiro, uma vez no mês. Mas a ceia do Senhor, amado, a pessoa poderia cear o ano inteiro, tá? Porque é algo que o próprio Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Então toda hora eu tenho que estar lembrando dele. Todo dia eu tenho que estar lembrando dele. Então, eu posso cear a qualquer momento. Aleluia. Veja o que a palavra diz, Mateus capítulo 3, versículo de número 12. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo e no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Glória a Deus. Olha, amado, esse Mateus capítulo 3, é interessante que você vai ver uma apresentação de João Batista. Vai falando as suas características, como ele estava vestido, o que ele comia. E ele mesmo declarando, dizendo assim, olha, vai vir um após mim que é mais poderoso do que eu. Ele disse, eu tenho poder, mas ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou nem digno de levar as tuas sandálias. Eu batizo hoje com água, mas aquele que vai vir, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele dá, amado, algo tão marcante, tão direcionado, norteia mesmo todos aqueles que estavam ouvindo. E você observa que nesse texto, quando você pega no versículo 1 e vai descendo, você vai ver que de repente os fariseus, aqueles que eram os homens da lei, que tinham conhecimento, ele dá uma palavra dura, chamando de víboras, escorpiões, porque vocês estão se desviando, se afastando do evangelho, da lei, porque vocês estão longe. Aí ele dá uma palavra, só que ele diz assim, o meu batismo é para arrependimento. E ele manda que a gente se torne árvores que dê fruto, aleluia, e testemunho, sabe, frutos de arrependimento. E muito interessante é que ele chega, e de repente ele chega no versículo 12 e diz assim, ei, e ele está com a pá nas tuas mãos. Sabe o que ele estava dizendo? Que todo domínio, todo poder, toda força está nas mãos dele. Ele diz que essa pá, ele vai pegar o trigo e colocar na eira. Sabe o que é isso, querido? Ele estava dizendo assim, olha, eu vou fazer separação do que é trigo e o que é palha. Só que para essa separação, a gente precisa primeiro saber o que é a eira. A eira, amado, era um espaço plano onde aquela pessoa que estava tirando o trigo, ele colocava com a pá naquele espaço
E ali ele começava a pegar com a pá e jogar para cima para o vento levar a palha e só o trigo picar. Mas não era esse processo só. Diz que todo o trigo ele precisava ser pressionado, ele precisava ser moído, sabe, machucado para desprender a palha do trigo. E assim, quando ele pegava a pá, ele jogava. E aí o vento levava a palha e o trigo picava. Aí você começa a ver que lá o profeta Joel, ele diz assim: e a toeira, lá em Joel capítulo 2, se encherá de trigo. O trigo simboliza o justo, e a palha os injustos. Então ele diz assim: olha, ambos são colocados na eira juntos. Porém, depois que eu machuco, depois que eu pressiono, depois que eu aperto, aí você vai ver quem é os verdadeiros. Porque quem não é verdadeiro, o vento leva. Só ficam os verdadeiros. Não vai ficar falsidade, não vai ficar, aleluia, porque até a máscara se chama palha, na hora da prensa, essa máscara vai sair. Lembra que Pedro disse assim: Senhor, eu não sei esses, mas eu morro pelo Senhor, eu dou a vida pelo Senhor. E Jesus olhou e disse: perdoa de mim, não tu me negarás 3 vezes. É nessa hora, porque a eira significa o lugar da provação. É o próprio Deus que vai pegar, escuta. Ele pega a minha vida e a tua vida e coloca na eira para ser pressionado. Aí muitas vezes Deus que prova essa simplesmente está dizendo: filho, eu estou deixando você nessa prova porque eu quero mostrar quem são que estão com você. Eu quero mostrar quem são as pessoas que estão ao teu lado. Porque quando tudo está bom, todo mundo está ao teu redor. A mesa está farta, todo mundo quer estar sentado nela. Mas diga que hoje só vai ter ovo para comer. Para você ver se alguém se convida para querer comer com você. Diga que você está na prova, para ver se alguém vai bater na tua porta para dizer: não, eu vou lutar com você e vou pagar o preço para a gente sair dessa prova junto. Sabe, querido, quando a gente começa a olhar o João, ele falando, ele está dizendo assim: o Senhor está com essa pá na mão, mas essa pá, amado, não é uma pá comum, dessa que você vê em construção civil. Não, era uma pá feita de madeira, que ela pegava e batia no trigo para ficar solta as suas palhas. Vai ser preciso, ei trigo, vai ser preciso você apanhar algumas vezes, porque o Senhor quer tirar aquilo que está perto de você, que está colado em você, mas não são verdadeiros. Às vezes ele está iludindo. E você vai ver que palha tem uma conversa bonita. Palha tem uma conversa que encanta. Ele promete até a lua. Ele promete as coisas para você e você fica: ai meu Deus! Foi enviado por Deus e não sabe que foi o Jucuré que mandou. E você fica ali sonhando. E Deus está dizendo para você: filho, eu vou mostrar para você que ele não é. Aí como? Vou pressionar. Vou apertar. E você vai ver se é verdadeiramente isto que ele diz que é. Porque, amado, até os próprios apóstolos, você vai ver Paulo dizendo que
em alguns momentos difíceis da vida dele, alguns apóstolos abandonaram ele. E ele apanhou só. Mas sabe, dois que ficaram para apanhar com Paulo eram Silas e Timóteo. Ele disse assim, olha, e ainda considerava Timóteo como um filho. Você vai ver que Silas foi para a prisão com Paulo. Ele disse, espera aí, esse aí é a característica do verdadeiro amigo. Ei, você não vai apanhar só não. Se você for apanhar, a gente apanha junto. Você vai ver, eu acho interessante que tem alguns memes nesses vídeos de rede social. A gente fica vendo que os caras fazem alguma coisa para assustar o casal. O cara joga a esposa e sai correndo. Eu digo, eita Jesus! Teve um que pulou no colo da esposa para a esposa carregar ele no colo. Eu digo, olha que confusão, misericórdia. Porque ele não defendia a esposa. O outro pegou a esposa, jogou em cima do cabo armado e correu. E eu digo, meu Deus. Eu digo, se ele faz isso com a mulher que está do lado, que dorme com ele, que lava as cuecas freadas dele, imagine aquele que diz que é amigo. Não. Então, a gente começa, amado, ver que Deus está dizendo assim, filho, não se iluda com conversas bonitas. A gente passa por algumas experiências que a gente fica até com trauma. E a desconfiança, ela gira em torno da gente a todo momento, porque de tanto você viver em palavras aleatórias, promessas não cumpridas, aí você fica dizendo assim, Deus, será que é mentira de novo? Será que é verdade? Será que essa pessoa está falando alguma coisa verdadeira aí? A gente fica descrente por passar por algumas experiências. Então João, ele está ali olhando e dizendo assim, ei, eu não sou o Cristo, mas ele vai vir. E ele é poderoso. Então eu tenho que começar a olhar o que essa eira está fazendo na minha vida, o que ela está separando e por que está separando. E sabe o que é mais interessante? É que Deus permite você ver quem é verdadeiramente essas pessoas e depois você traz para perto de você de novo. Pessoas que não lhe valorizam, pessoas que não estão nem aí para você. O verdadeiro amigo, amado, ele dá a vida por amor do outro amigo. Então o Provérbio diz que existe amigos mais leais do que irmãos de sangue. Então a gente precisa andar com essas pessoas que querem o nosso bem, que cuidam da gente, que se preocupa, que liga para você para saber, e aí cara, como é que você está? Como foi seu dia? Essas pessoas que a gente precisa estar mais atenta. Quando a gente observa o salmista ele falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe que existe uma controvérsia nisso, que muita gente olha para o nada e não para o pastor. As pessoas estão olhando para o que está faltando e não para aquilo que tem. Se você sentar diante de algumas pessoas, até a própria Bíblia fala que o profeta chega na casa da viúva e diz assim, tem alguma coisa aí para comer? Não tem nada. Olha a frase, eu não tenho nada, a não ser um pouco de farinha e uma botija de azeite. Mas disse que não tinha nada. Eu não tenho nada. Então isso aí, amado, está longe de uma razão. Como é que você diz, nada é nada? Mas não, eu não tenho nada, mas tem farinha lá em casa. Quer dizer então que não é nada farinha? Azeite não é nada? Então muitas vezes nós estamos caminhando nessa direção, porque pessoas, muitas vezes ela quer
que você dê atenção a ela, mas ela não dá atenção a ninguém. Eu acredito que você já se sentiu assim. Você dá a sua atenção 100% para a pessoa. E as pessoas nem aí para você. Você se preocupar, você ficar sem dormir, você orar pela vida dessa pessoa e essa pessoa aí nem de um. Então, quando você, amado, começa a ver, Deus dizendo assim, filho, vai ser preciso eu colocar você nessa situação. Porque, amado, quando você está na sua DP, você está ali, olha, precisando de um conselho, precisando de uma mão amiga, alguém que apoie você no ombro dela e diga assim, vai cara, pode chorar, chore aí à vontade, um abraço mesmo. Sabe o que acaba acontecendo? Só vai ficar o verdadeiro amigo. A palavra diz que Jesus, ele olhou da cruz e naquele ângulo que ele fez com seu pescoço para ver quem estava ali próximo, ele viu Maria, a mãe dele, Maria Madalena, e o apóstolo que o amava, João. Diz que ele não viu mais nenhum outro apóstolo ali perto dele. E diz que João seguiu de longe. Ele não estava perto, ele estava longe. E veio tudo o que estava acontecendo. Aí quando você começa a olhar assim, cara, será que todo mundo, enquanto você está bem, está do seu lado? Eu acho interessante, amado, e às vezes a gente não conhece as pessoas, mas corre para perto da pessoa porque alguém diz, olha, é famoso, é assim, assado, tem nome, é renome. Aí a pessoa diz, então eu vou ver. Vai até tirar foto, né? Mas aquele que está do teu lado todos os cultos, todos os dias. Eu estava conversando com a apóstola, eu disse, filha, é interessante, eu fiquei vendo uma procedência de um convite de um pastor, e ele chegou na igreja, ninguém conhecia ele, e ele fez o papel dele lá, pregou a palavra, e muitas pessoas lá rodaram, caíram, foi aquele negócio todo. No final do culto ele pediu uma oferta à igreja, e a igreja deu a oferta para o homem de uma maneira graciosa mesmo, abençoou a vida do pregador, e acabou o culto. Aí o pastor disse, olha, eu vi vocês fazendo algo muito lindo e maravilhoso aqui. Aí a igreja parou, ficou atônita, olhando para o pastor da igreja e disse assim, olha, quando foi feito o apelo para a oferta na casa do Senhor, quase ninguém se levantou para ofertar. Mas chegou um homem que vocês nem conhecem. Quase a igreja toda se levantou para ofertar para a vida dele. Lembre disso. Maior é a obra do Senhor. Quando você olhar para a obra do Senhor, até o próprio filho dele, ele veio para uma missão que a vida dele, naquele momento, não valia. Sabe por quê? O próprio Deus diz lá em Isaías 53, ele mesmo, Deus sentiu prazer em moê-lo e deixar ele enfermo. Tem um propósito maior, a obra. Jesus não veio para fazer a vontade dele. Ele disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer uma obra. Ele disse, estou trabalhando para isso.
Você entende isso? Então, quando você começa a valorizar mais os homens do que aquilo que Deus colocou para você exercer, porque, deixa eu falar algo para você e abrir a sua visão. Você acha que a obra de Deus é só você sair da tua casa, vir para a igreja cultuar? Sabe o que é a obra de Deus? Quando você vai estudar sobre Calvino, sobre a Revolução na Inglaterra, você vai ver que Calvino, ele toma uma atitude de mudar todo o cristianismo de uma maneira poderosa. Ele não subiu em uma plataforma para pregar, para ganhar almas. Sabe o que ele fez? Ele se preocupou com as redes de esgoto da cidade. E com essa preocupação, porque a população estava ficando doente, ele se preocupou de mudar o saneamento básico de toda a cidade. E foi aí que houve o maior movimento cristão, porque todo mundo se comoveu, todo mundo começou a trabalhar e disse assim: olha, vamos trabalhar para mudar a nossa cidade, porque pessoas sadias, nós vamos ter lucro. Lucro, o nome do Senhor é abençoado. E sabe, porque você ouve dizer, pegue sua conta do banco, o seu dinheiro, os seus recursos e coloque na conta na Suíça. Por quê? Porque lá, amado, eles organizaram o maior sistema que existe. Na Suíça é o maior sistema organizado que tem. E aí o que acaba acontecendo? Ali foi através de uma revolução cristã. Aí quando você olha, acha, não, porque eu tenho que me tornar um pastor para poder pregar o evangelho. Não, comece a fazer uma boa obra lá fora. Comece a se preocupar com serviços básicos. Comece a se preocupar com a sociedade. Comece a se preocupar com esse irmão que está do teu lado. Comece a se preocupar se tem noiado, se tem drogado, se você pode fazer alguma coisa por essas pessoas. Isso é o cristianismo. É uma visão mais ampla. E eu fiquei assim atônito, porque às vezes achamos que o cristianismo só está fechado em 4 paredes e com uma porta de vidro. Não é porque a gente tem que ganhar almas para Jesus. Não! Não é somente isso. É mudar toda a história. É toda a página. E você foi chamado para isso. Então, quando você, amado, olhar para você e entender que você, num local de trabalho, numa escola, numa faculdade, na rua, no bairro, você pode mudar. É você chegar lá no setor e a pessoa vai olhar para você e dizer assim: ei, você vai falar? E de repente você é que se torna porta-voz para aquela altura. Vai ser boca para quem não tem boca. Vai ser voz para quem não tem voz. É isso que Deus está dizendo para você. Você pode impactar a vida de outras pessoas de uma maneira indiretamente. Você pode agir e mostrar que o cristianismo que você vive é um cristianismo de transformação. É um cristianismo que, Pai amado, cada vez que você é provado, mais fortalecido você fica. Cada vez que você é colocado em uma eira, mais você vai ver as camadas que o Senhor vai tirar de você. E quais são elas, apóstolo? O orgulho, a vaidade, vai tirar de você a soberba. Você vai começar a ver isso em você. Porque quando nós somos humilhados, como colocados em uma prensa, as capas que Deus vai começar a arrancar de nós. É isso. Porque eu não falo com ciclano, eu não falo com Beltrano, se ele quiser, ele que venha.
E aí Deus está dizendo assim: eu vou lhe apertar. Eu vou te moer. Porque eu quero mostrar que você não é isso que você pensa que é. E o que eu acho interessante, amado, é que Deus pega Jesus e leva ele para o Monte das Oliveiras. E qual é o significado do nome do Monte das Oliveiras? O lugar da crença. É o lugar onde Jesus foi pressionado. Diz que na quarta-feira à noite, quando seus discípulos estavam descendo ali com Jesus no Monte das Oliveiras, diz que Pedro corta a orelha de Malco, Jesus repreende, coloca a orelha de volta no lugar. Naquele tempo já existia superbonde, tá? Pegou e tome de volta. Vai voltar para cá com a orelha no lugar, viu? E ali Malco volta tomado. A Bíblia fala que ele foi, porque aquele toque, aquele milagre, aquilo que aconteceu, deixou Malco desnorteado. Então, Jesus é levado preso. E os seus discípulos se dispersaram. Nenhum ficou ali ao lado de Jesus. Diz que Jesus, amado, ele só foi julgado na quinta-feira. Mas na quarta-feira mesmo, ele foi açoitado sem julgamento. Imagine hoje, amado, um corte, dependendo, se você não tiver uma área de higiene, um espaço limpo, as bactérias, fungos podem entrar na pele, na carne e criar, aquela bactéria generalizada e trazer algo inflamatório e a pessoa ter sintomas de febre e tudo isso. A palavra fala que as costelas de Jesus ficaram expostas. Os cortes que Jesus sofreu eram tão profundos que, imagine, amado, dedo entrava. Então, diante daquela situação, eu não sei vocês, mas quando eu assistia aqueles filmes antigos de escravidão, quando seus senhores, os coronéis, mandavam aqueles chacais pegar os escravos e colocar em troncos, e ali o castigo era o quê? Chicote. Diz que quando tirava eles daquele tronco e levava para a senzala, eles ficavam a noite inteira com febre. Ele dava porque era a reação, porque a carne foi aberta, estava sangrando. E isso é um sinal do corpo lutar com a imunidade para poder não deixar nenhuma bactéria desenvolver no corpo. Porque nós sabemos que as senzalas não tinham higiene nenhuma. Ali era o mesmo lugar que eles dormiam, comiam, também faziam as suas necessidades fisiológicas. Então eles viviam num lugar que hoje nenhum humano queria viver. E Jesus foi colocado em um lugar, amado, que também era dessa forma, não tinha luz do sol. E Jesus ficou lá, ainda de ter colocado uma coroa de espinho em sua cabeça. Então Jesus tinha sofrido várias chicotadas, de 39 menos 1, que é o chicote mais cruel que tinha naquele tempo, era o chicote romano. E o que acabou acontecendo? Lá no livro de Jeremias ou de Isaías, ele fala que Jesus, ele ia sentir tremores. Diz que ele ia estar enfermo por causa dos nossos pecados. Então, amado, trazendo para nós, como é que eu sei que o meu filho está doente?
Quando a gente observa, a primeira coisa que minha esposa olha para Anthony quando ele está enfermo, diz: olha, Anthony está com febre. E é o primeiro sinal que a criança está enfermo ou uma pessoa. A temperatura do teu corpo muda. Então essa pessoa está no início de uma enfermidade que precisa ser combatida. Mas, escuta, Jesus foi chicoteado sem julgamento na quarta-feira à noite. E passou quase 12 horas para ter um julgamento. Ele só foi julgado mais ou menos 12 horas da quinta-feira, meio-dia, que ele foi julgado e crucificado. Então, quando a gente observa que não foi somente algo que foi levado, apresentado e condenado. Não, ele foi torturado. Ele sofreu e ele ficou enfermo por mim e por você. Enquanto eu e você estamos sadios aqui, ele ficou doente. Aí a gente pergunta qual foi a culpa, porque ele sendo um trigo verdadeiro, em outra hora eu e você eram palhas. E ele diz assim: eu vou me fazer agora de palha. Vou carregar tudo que essa humanidade derramou aqui na terra. Então a gente, amado, não entendemos porque Jesus Cristo foi. Às vezes vinha aquele questionamento quando eu era mais jovem, falar: eu não era nem nascido. Eu não era nascido do ventre da minha mãe, mas eu já era gerado em Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele antecipou a cura para a minha vida e para a sua vida, para que a gente, quando chegasse, não ficássemos enfermos. Aí a palavra diz: e através das tuas pisaduras nós fomos sarados. Você sabe o que é isso, igreja? É você andar e deixar as marcas de sangue no chão. Diz que tinha um jovem mexicano e a família dele era tudo cristão, e o exército chegou, invadiu aquela cidade e disse assim: olha, todo aquele que confessar que crê em Jesus Cristo, nós vamos fuzilar. E diz que o pai negou, a mãe negou, os irmãos desse jovem negou, somente ele não negou a Jesus. E aí levaram ele para o general do exército, e o general disse: então você acredita mesmo nesse Cristo? Ele disse: creio. Você acredita em um Deus que você não vê? Ele disse: creio, acredito nele. Ele disse: eu estou lhe dando a oportunidade de você negar, e assim eu deixo você voltar para a sua família, porque você é muito novo e eu não quero perder muito tempo com você. E ele disse: eu não vou negar, porque se eu negar a vida, eu vou estar negando a mim mesmo, e eu vou morrer. Então eu não posso negar ele. E naquele momento o general já começou a ficar com raiva e disse: coloca ele lá na sala da tortura. Você vai ver se esse moleque não vai negar a esse Cristo que ele diz que tanto acredita. E sabe o que eles fizeram? Mandaram tirar o sapatinho daquele menino e cortaram, amado, a sola dos pés dele. Negue a Cristo. E ele disse: eu não posso.
retalhou os pés, a sola dos pés dele todo, tirou o couro dos pés dele. E ele viu que ele não negava, disse: então agora vamos fuzilar ele. Mandou ele se levantar com cadeias e algemado, sair de cima da mesa, pular da mesa de pé, sem as solas dos pés, e andar até o muro da execução. Diz que ele foi andando, e por onde ele passava, o sangue dele ficava até o muro da execução. O pai e a mãe foram ver e disse: meu filho, negue. Meu filho, negue, porque eu neguei. A sua mãe também negou. Ele disse: não, meu pai. Ele disse: negue pelo amor que você tem por nós. Ele disse: se eu amar mais você do que o meu Cristo, eu não sigo a Ele. E de repente chegou um padrinho dele, que era um influenciador da sociedade, conversou com o coronel, disse: olha, eu vou conversar com ele, depois eu vou te dar uma quantia, eu vou te agradar, eu vou mudar aqui o pensamento dele, porque ele é um jovem, perdoa ele. Ele disse: vou lhe dar a oportunidade, vai lá. Ele tem que negar e eu tenho que ouvir, através da própria boca dele, que ele nega esse Cristo. E na hora que o padrinho tenta convencer ele, ele disse: eu não posso, padrinho, me perdoe, eu não posso negar ele. Aí ele disse: é a sua vida, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe, eles estão desesperados, você vai dar esse desgosto a ele? Eu sei que eu amo meu pai, eu sei que eu amo minha mãe, mas Cristo é maior. Eu não posso fazer isso com o meu Cristo. Ele não aguentava ficar de pé, porque não tinha sola nos pés dele. Ele estava maluco, encostado na parede. E o padrinho segurando ele pelo braço, dizendo: você não está vendo a sua situação? Ele disse: tudo que importa. Se hoje mesmo ele pode me levar para perto dele, e toda essa dor cessar. Diz que naquele momento o padrinho desiste e diz: coronel, ele está nas tuas mãos. Ele não nega esse Cristo. E ele manda executar aquele menino. Mas ele não negou a Jesus. Talvez isso, amado, para alguns pode aparentar um gesto de loucura. Mas esse aí é o verdadeiro amor ao nosso Deus. Porque a promessa dele não é somente nessa vida. Ainda que morra, viverá. Tem uma promessa além dessa vida. Por isso que ele está dizendo: ei, eu estou colocando você na minha eira, para você entender o que eu estou fazendo com você. Eu não estou colocando você na eira para você morrer. Eu não estou colocando você na eira para te humilhar, acabar com a tua vida ou com a tua reputação, não. Eu estou te colocando na eira porque eu quero te aperfeiçoar para o meu propósito. E com as pessoas erradas você vai acabar indo para lugares errados, mas você com as pessoas certas vão te levar para o meu objetivo e você vai conseguir chegar lá. Então o Senhor está dizendo para nós: não negue
o seu Jesus por causa da dor. Não negue o seu Jesus por causa do problema que você está passando, a situação que você está vivendo. Não negue o seu Jesus, porque, amado, Ele deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida por mim e por você. E Ele permaneceu enfermo. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Está sentado à destra do Pai. E Ele recebeu toda a glória, toda a honra, todo o domínio, todo o poder, toda a majestade. Ele é exaltado no céu, na terra, abaixo da terra, nas águas. Só Ele é Senhor em todos. Aleluia. Então, ame esse Deus. Viva com Ele. Creia nele. E Ele vai mudar a tua história. Você crê nisso, meu querido? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Eu gostaria de chamar os bispos, pastores, pastoras. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Glória a Deus. Quero vocês aqui. Aleluia. Amado, a celebração da Santa Ceia é algo que não vem uma restrição direta de um homem para com o outro, de dizer você não pode ceiar. Não. A restrição que há é uma questão de consciência, se você está apto ou não para cear na casa do Senhor. É a sua própria consciência que não pode estar te acusando. O apóstolo, os outros líderes não podem dizer para você não pode cear. Então, quando a gente entra nessa presença para a ceia, ele diz assim para nós, tem que olhar, aquele que faz parte do corpo, escuta, há uma grande diferença de fazer parte do corpo para estar em um membro, para estar visitando a igreja. O Senhor, Ele quer que a igreja dele faça parte do corpo dele. E como é que eu faço parte, apóstolo? Esse é um dos sinais. Ceando. É sacramento a ceia do Senhor. É sacramento ser batizado nas águas. Porque o batismo é para arrependimento. E a Santa Ceia é para você estar contido no corpo de Cristo. Então você foi chamado para estar no corpo. E não para visitar o corpo. Você tem que estar no corpo e não visitando o corpo. Então, é isso que o Senhor está chamando a gente. Então, eu creio que você vai cear essa noite de uma maneira especial, dizendo: Senhor, me ensine a não negar, me dê força para rejeitar tudo aquilo que o mundo tem me oferecido e tem feito eu desviar, às vezes até atrasar o passo. Hoje é noite de você ter uma reconciliação verdadeira com o teu Deus, um compromisso de dizer: Senhor, eu quero
andar e viver contigo, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Amém. Eu peço que você, amado, saia do teu lugar. Você que quer cear, estar no corpo, você sai do teu lugar e vem pegar o pão e o cálice e espere até a gente falar para você a hora de comer e a hora de beber, em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar, venha pegar. Oh, aleluia. Getsemane fogo em meu Jesus, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo eram pessoas para o levar a maior das provações. Tanto amor, todo suportou, ele carregou uma nossa cruz. Nas mãos, ficou a sofrer naqueles momentos de dor. Comece a chorar e como você, e ele mostrou tanto amor. Soldados cuspiram no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus olhando aquele céu azul, pede ao Pai dizer o seu perdão. Ele tanto amor, socorro, ele carregou a cruz. Glória a Deus. Meu querido, levante o pão. Pai, graças nós te damos. Aqui é o símbolo do teu corpo.
Nós vamos cear, meu Pai, essa noite. E creio que depois que a gente jantar, nós vamos agradecer mais e mais ao Teu nome. Graças nós te damos, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Obrigado pela minha vida, pela minha família. Obrigado, Senhor, por essa partícula, essa igreja que faz parte do Teu corpo, por cada vida que aqui se encontra. Meu Deus, eu agradeço por mais um dia a gente poder estar aqui, adorando e engrandecendo o Teu nome. Que essa igreja possa, meu Pai, ser sadia cada vez mais. Em nome de Jesus, poder comer. universo chora, o sol se apagou, ali está a cor, o planeta, o sol libera amor, pesa todo lugar, ele agora.
E ele disse: esse é o símbolo da nova aliança. É o meu sangue que será derramado por amor de muitos. Aqui é o sangue que está escrevendo o Novo Testamento. É o sangue do Cordeiro, o sangue daquele que pode todas as coisas. Ele diz: prepara, noiva minha, prepara, igreja minha. Ele está aqui! Ele está aqui! Se você pegue um cálice e troque com outras pessoas aí em nome de Jesus. Pegue o seu cálice e diga assim: olha, recebe esse cálice como prova do amor de Deus. Chegue para essa pessoa que está do teu lado aí, na frente, na retaguarda. Vai lá, vai no cálice e diga assim: olha, isso aqui foi a prova do amor de Jesus por mim e por você. Foi o sangue dele. Faz isso, faz isso. Troca com a pessoa aí. Oh, glória. Oh, ai. Ei. Oh, troca. Vai! Recebe aí! Recebe! Abraça aí, meu querido, abraça! Ei, nós amamos, Senhor! Nós amamos! Abraça essa pessoa aí! Abraça essa pessoa aí! Abraça aí! Nós cantamos, aleluia, 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 aleluia. Cantamos.
aqui. Mas ele está aqui. Ele está aqui! Não, não! Eita! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Ei! E ele está aqui! Meu Deus! Eita! Diga assim, e eu igual não há. Eita! Não há, e eu igual não haverá, e eu igual. Vai! E eu igual não há! Meu Deus! Vai pegando aí, Senhor! Vai pegando aí a tua igreja! E eu igual não há! Mas ele está aqui! Vai! Vai incendiando! Vai incendiando! Vai incendiando! Vai incendiando! E ele está aqui! Ei! Ei! Meu Deus! Ei! Quem pode glorificar o nome dele aí? Ele está aqui. Eu sinto o peso da glória dele aqui. Eu sinto a presença. Eu sinto a presença. Eu sinto a presença dele. Oh, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Recebe aí. Ei! 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 Meu Deus! Ele está enchendo a casa, a ceia da sua glória! Eita, levantou de paz! E eu igual não há! E eu igual não haverá! É a presença. O que importa é a presença. O que vale é a presença. O que enche é a presença. O que toca é a presença. Ei, eu não sei você. O que eu quero aqui é a presença. O que eu quero aqui é a presença. É a presença. É a presença. Eita, meu Deus.
Vai! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, ela vai na conta, cai! Eita, a conta cai! Meu Deus! Ei! Criança, vocês, coloca o carro de vocês aqui! Coloca o carro! Bota aí! Vem tudo pra cá! Você também, jovem! Tá! Eita, pai! Ai, caramba, ei! Alô, Lelê! Levanta as mãos! Levanta as mãos! Fecha os olhos! Fecha os olhos! Espírito Santo de Deus! A presença do Senhor aqui nesse lugar! É o teu Espírito sobre a vida desses jovens, dessas crianças! Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos que eles sejam cheios da tua presença, cheios do teu Espírito, cheios do Senhor. Pai, comece a tocar, cheia, Pode pegar o teu calço. Eita, Jesus. É a tua igreja, Senhor. É o teu povo. Eu preciso uma igreja que não vai só falar do Espírito Santo, mas terão intimidade com Ele. Um Espírito Santo que vai ser real, vai ser visível para a tua vida. Senhor, que essas crianças cresçam como generais espirituais de guerra. Crianças que vão orar pelos pais com a palavra do Senhor diz. Se os pais não convertem os filhos vão converter os pais. Então, Senhor, agora eu profetizo isso em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor está aqui com a gente. É o Senhor que está tocando. Pega o teu carro. Pega o teu carro. Pai, graças nós te damos por mais uma oportunidade de estar experimentando ainda mais da tua aliança, porque o Senhor é fiel, o Senhor sempre esteve conosco. Nos ajude, meu Deus, a viver mais e mais na tua dependência, a estar no Senhor. Obrigado pela vida dos meus filhos, em nome de Jesus.
Voltei, bebê! Voltei, bebê! Maravilhoso. Você pode glorificar o nome do Senhor aí. Você pode glorificar, exaltar, Ele que está conosco, querido. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Aleluia. Deus é grande e maravilhoso. Eu oro e peço que Deus cubra vocês de forma especial. E não deixe que nada venha faltar na sua eira, na sua sementeira. Que Ele possa fazer vocês transbordarem em todos os lados, em nome de Jesus. A apóstola vai dar um aviso e depois eu dou a bênção apostólica. Senhor, povo de Deus, passamos para avisar que sexta-feira teremos bazar. E sábado teremos o nosso culto do Dia das Mães, amém? Quem quiser vir na paleta de cores, laranja, branco e dourado, amém? Espero todas vocês a partir das 19 horas. Venham para receber uma palavra abençoada da parte do Senhor e juntas vamos adorar. Vai ser no sábado, não esqueça, no sábado, amém? Obrigada. Obrigado. Glória a Deus, né? E vamos, tá? Culto do Dia das Mães, aleluia, em homenagem às mães, será no sábado. E domingo, eu sei que muitos de vocês acabam indo para a casa das suas mães, né? Vai lá, e quem é mãe? E os filhos acabam indo para a casa das mães e acaba de repente, né, estende o dia, aí passa do horário do culto, e diga, eita, né? E a gente sabe, então nós vamos comemorar no sábado. Já no domingo a gente está aqui no culto normal, amém? Então, vai ter a comemoração no Dia das Mães no sábado, mas no domingo às 19 horas terá o culto normal, amém? Então, vai ser às 19 horas, né? Então, no sábado será às 19 horas, tá, igreja? E Deus abençoe. Cadê a mãe? Quem é mãe aqui? Levante aí. Glória a Deus. Então, vocês estão convidadas. Quem quiser mandar uma foto sua com sua mãe, pode mandar para mim, porque a gente depois vai fazer uma montagem, certo? Ô, glória! Deus é bom. Quando sai do Dia dos Pais, eu quero. Está à vontade, né? Deus é bom e fiel. Amém, igreja? Foi abençoado? Eita, Santa Ceia abençoada. Que Deus continue abençoando e honrando a vida de vocês. Terça-feira temos culto de doutrina. Amém? Está sendo uma benção. E quinta-feira continua o nosso congresso aí com os
obreiros aí que estão pregando, então uma vez aí, Deus vai continuar honrando de maneira especial. Curvai a vossa cabeça, colocai as mãos para frente, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos, e a igreja do Senhor diz: Amém! Da paz do Senhor, teu irmão, em nome de Jesus. O pessoal que não ceou, vem para cá para a plataforma para a gente poder fazer aqui. Tem o quê? O pão. Tem o quê? Vem cadê a chave? Vou pegar os cabos de aí. Ele não tem na mesa. Olha o carro, tá o vidro, tá todo. Tem pão aí ainda para o pessoal? Tem mais cálice aí? Só tem 2, 4 aqui. 4, só tem 4. Não, papai, aqui é passeado, aqui depois do papai dá. Esperando ela trazer o suco. Oi? Não, combinou. Preto com preto. Ei! Você acredita? Preto sobre preto. É. Combinou, preto sobre preto. 50 tons de preto. Aí, meu Deus. Valeu, meu Deus. Tem alguém da mídia que não sabe você? Filmar. Acho que dá. Tá? Amém, meu filho. Enrolando aí pra gente cuidar. Olha pro gordo. Tá na carne mesmo. Pegou? Tá, você não vê não o zoião dela? Ó, tá. O zoião, tá. Botou o zoião logo, foi assim, ó. O zoião. Olha, tá bem pra ela também, ué. Tá de olho. Olha, mais Olha. pegou mais vazio. Olha. Eita, Jesus. Segura essas meninas, Jesus. Ô, modelo. Vem cá, modelo. Fechar os olhos. Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo pão que simboliza o teu corpo, e nós agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, poder comer o pão. Erguei o cálice. Senhor, da mesma forma, apresentamos, Senhor, o cálice, meu Pai, do teu nome, o teu sangue, meu Pai, que foi derramado, e sobre o teu sangue nós fomos lavados e salvos em nome de Jesus. Poder beber em nome de Jesus. Gabi bebeu ali na hora. Nada, bebe o seu. Vai passar, olha. Ai. Oi, Gabi, uma benção. Gabi, eu vou trazer de suquinho, viu? De maratá pra você. Cadê? Ei, se o filho dele tivesse aqui, não tinha não. Ei, Tinha acabado. Não foi ele que tomou naquele dia? Foi. Não, até que tava bom. Não achei que fosse alguém não, pra mim. Ah,